E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, vocês acham mesmo que eu ia deixar uma questão sem gabarito? É claro que não. Esse vídeo ele é exclusivo para um grupo que eu pertenço no WhatsApp, daqueles guerreiros, daquele pessoal firme e forte que está se preparando para os cargos de agente e escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina. E, na verdade, eu não coloquei o gabarito ainda explicadinho, porque eu entendo que essa questão é muito bem elaborada, ela traz conteúdo rico e eu poderia fazer um vídeo sobre esse tema. E é o que eu estou fazendo agora. Então, o objetivo é esse, elucidar a questão que eu postei no grupo para vocês. E assim vocês vão ter também uma prévia do meu curso de Direito Penal e Processo Penal para o cargo de agente escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina, que será lançado na semana que vem. O curso contempla todo o conteúdo programático de Direito Penal e Processo Penal. Vocês ainda têm uma bateria de questões, de exercícios, todas dentro do conteúdo programático e por um preço justo, por um valor, amigos, que o concurseiro pode pagar. Não adianta lançar cursos caros, não tem sentido. O concurseiro já tem problema demais para ficar ainda investindo valores altos em cursos preparatórios. Não tem necessidade. Então, eu me sinto muito feliz com esse projeto. É como se fosse, pessoal, uma entrega para vocês. Mas chega de papo. Vamos falar da questão. Vem comigo, tá? Quem está acompanhando lá no grupo do WhatsApp viu que eu coloquei essa questão. Acompanhem só. Aqui vocês estão encontrando a questão inteira. Aqui está a questão. Acerca de prescrição, cai na tua prova, punibilidade. Classificação jurídica dos crimes, está lá no teu conteúdo programático. E aspectos da teoria do delito. Ah, isso tá? Tá. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Assinale a opção correta. Aí nós temos 5 alternativas aqui. Eu não vou ler uma por uma. Por quê? Porque cada slide que eu vou passar agora tem uma alternativa. E nós vamos analisar elas. Não basta ver qual é a alternativa que está correta. Tem que ver por que as outras estão erradas. Então, sem mais delongas, aqui está o comando da questão, óbvio, o comando é igual para todas as alternativas, e ele diz assim: acerca de prescrição, classificação jurídica dos crimes e aspectos da teoria do delito, assinale a opção correta. Letra A, aqui está ela. O termo inicial de contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação. Meus caros, o que vocês têm que saber dessa letra A para ir bem nessa alternativa? Primeiro, o que é prescrição da pretensão executória? Ora, meus amigos, isso quer dizer que o Estado perde o prazo de executar a pena de um condenado. Vejam, o sujeito já foi condenado por um crime, já houve a condenação. E essa condenação, ela transita em julgado. O que essa expressão aqui quer dizer? Ela quer dizer que dessa decisão não cabe mais recurso. Mas não cabe mais recurso para quem? Para a acusação. A partir desse momento, começa a contar o prazo para o Estado poder executar a pena. Então, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória não é da pretensão punitiva, que é o prazo que o Estado tem para proferir uma sentença, certo? Porque esse, de regra, é da data do fato praticado, ok? Aqui é da executória, então, aqui fala que é da sentença condenatória transitada em julgado para acusação. Isso está certo? Se estiver certo, acabou. A questão está resolvida. E a gente vai analisar e, pimba, está aqui. E o fundamento legal também está aqui. Artigo 112, inciso 1. Ah, mas eu tenho que pegar o código, não estou com o código aqui. Fica frio. Está aqui a resposta. Aqui está o texto. Termo inicial da prescrição
após a sentença condenatória irrecorrível. Toda vez que na tua prova aparecer sentença condenatória irrecorrível, tu vai saber, estamos falando da prescrição da pretensão executória. E aí diz, no caso do artigo 110, que fala sobre essa prescrição, a prescrição começa a correr, ao inciso 1, no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. E a segunda parte, ela não nos interessa. Então a gente sabe que a letra A está certa, matamos a questão, mas o nosso objetivo aqui é entender, é aprender. Vamos ver onde é que está o erro das letras B de bola, C de Canadá, D de Dinamarca e E de Equador. Então vem comigo para a letra B. Inimputável o agente. Dispensa-se a análise dos demais elementos da culpabilidade, ou seja, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Realmente, amiguinhos, esses são os 3 elementos da culpabilidade para a nossa teoria do Código Penal, teoria normativa pura da culpabilidade dentro do finalismo. Ou seja, a culpabilidade é formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O que é cada um? Vem fazer meu curso que tu vai saber. Agora, aqui a letra B está dizendo que no momento que se configura, que se constata que o agente é inimputável, não precisa ver os outros elementos. Ora, meus amigos, é evidente que isso está errado. E eu coloco aqui o texto do artigo 26 do Código Penal. O 26 fala dos inimputáveis pela doença mental, pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas, dependendo da sua periculosidade, elas fazem jus à chamada medida de segurança, que, de regra geral, é uma internação. E essa análise tem que ser valorada, o caso concreto tem que ser valorado pelo juiz de acordo, por exemplo, com o seu juízo profano, com a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, por exemplo. E em alguns casos, inclusive, tirando a questão da idade, o processo segue até a sentença final. Então, meus amigos, o indivíduo é inimputável, beleza, não para por aí. Os outros elementos também têm que ser analisados, porque outras consequências podem advir ao sujeito, mesmo que ele não possa ser condenado, porque ele é inimputável. Mas até a critério de medida de segurança. Certo? Errada a letra B. Partimos para a C. A C é bem legal. A C diz que o furto somente se compatibiliza, ou seja, se combina, é compatível com a desistência voluntária antes de iniciada a fase de execução. Bom, fica fácil a gente saber que está errado. E por que está errado? É só olhar o que diz o artigo 15, que fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. O que nos interessa aqui é a primeira parte, onde diz o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Isso é a desistência voluntária. Será que ele só se compatibiliza antes de iniciada a fase da execução? Não. Não. Vamos pegar, por exemplo, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui um caso concreto, tá? O indivíduo entra numa casa, ele entra numa residência, pega um objeto na mão, mas desiste, coloca de volta e vai embora. Vejam, ele não consumou o furto, certo? Ou ele nem pega o objeto. Até melhor assim, ele nem pega o objeto. Entrou na casa para furtar, olhou, virou as costas e foi embora. Vejam, houve uma desistência voluntária. Talvez esse sujeito vá responder por violação de domicílio, por exemplo. E a execução do furto já começou. Então dizer aqui que o furto somente se compatibiliza
com a desistência voluntária antes de iniciar a fase de execução? Não é verdade. O sujeito pode ter iniciado, tanto que se tu pegar o 15, olha o que ele diz na primeira parte. O agente que voluntariamente desiste de quê? De iniciar a execução? Não. Está dizendo aqui que ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução, continuar nela. Então, pessoal, põe na cabeça uma coisa. Na desistência voluntária, o requisito é exatamente ter iniciado a execução. Porque tu só pode desistir de prosseguir em algo que tu já entrou. Então, pelo contrário, ela é incompatível se não houve o início da fase de execução. Tem que ter entrado na execução necessariamente. E, claro, desistir, virar as costas e ir embora. Por isso, errada a letra C. Sem mais delongas, a letra D ela é bem tranquila se tu conhece a jurisprudência. Conforme entendimento do STJ, sumulado, a reincidência influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Pretensão punitiva agora. Ou seja, o prazo que o Estado tem para proferir uma sentença condenatória. A reincidência influi nesse prazo? Não. A reincidência influi no prazo prescricional, mas da prescrição executória, não da punitiva. O STJ emitiu uma súmula que é a súmula 220. E ela vai trazer aqui o teor para vocês. O não faz a alternativa estar errada. Olha lá. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Ali não muda. Na executória, sim. Aí, meus amigos, nós vamos ter aquele aumento de 1/3 no valor do prazo prescricional quando for da prescrição da pretensão executória. E, finalmente, a letra E. A letra E que fez muita gente aí pirar o cabeção e ir atrás de resposta, de alternativa, mas é algo bem tranquilo, pessoal. Vamos para ela. Aqui está. Delito de resultado cortado e delito mutilado de 2 atos são conceitos sinônimos. Ambos espécies do gênero delito de tendência interna transcendente. Isso está certo? Óbvio que se a A é o gabarito, está errado aqui essa alternativa. Não há dúvidas. Mas vamos ver por quê. Vem comigo, pessoal, aqui. Vem comigo. Vamos escrever um pouquinho no quadro que tem o seu valor, não é verdade? Vamos botar assim, ó. Delito de tendência, primeiro. O que é um delito de tendência? Primeiro, delito de tendência sempre é um delito doloso. Crime de tendência é crime doloso. Por quê? Porque além do dolo da conduta, matar, subtrair, o dolo normal, existe ainda um dolo mais aperfeiçoado. Alguns gostam de falar que é um dolo colorido. Já caiu até em prova oral. Ou seja, está dentro do elemento subjetivo uma tendência a um determinado tipo penal. O exemplo que cai muito em prova são dos crimes contra a honra. Ou seja, o sujeito que diz, mas tu é um imbecil, brincando, caracteriza uma conduta atípica. Mas se tu diz que o sujeito é um imbecil com o dolo de ofender a dignidade ou decoro dele, tu tem o crime de injúria. Vejam, a conduta é a mesma. Tu é um imbecil. Mas o conteúdo, a cor do dolo, mostra a infração penal. O ginecologista que faz o exame ginecológico na moça, essa conduta pode ser criminosa, pode ser estupro e pode não ser. Por quê? Porque é um crime de tendência. Vai depender do dolo dele. Se a intenção dele é libidinosa, o estupro pode se configurar. Caso contrário, nós vamos estar diante ali de um exercício regular de direito, por exemplo. Ok? Então nós temos os delitos de tendência. Por que interna? Porque é do sujeito.
certo? Aqui está. E aí vem a palavrinha transcendente. Por que transcendente? O que é essa modalidade? Porque é aquela tendência que extrapola, que vai além do tipo penal. O legislador, no artigo, ele vai além. Ele mostra que o sujeito ultrapassa os limites do comportamento. Geralmente, olha a dica para a tua prova. Geralmente esses crimes, eles trazem as seguintes expressões: com o fim de, com o propósito de, com o objetivo de. Se tu pegar o teu Código Penal no artigo 159, tu vai encontrar o crime de extorsão mediante sequestro. E lá tu vai ver que diz sequestrar pessoa, o dolo da conduta, com o fim de obter qualquer vantagem, como valor ou preço do resgate. Vejam, com o fim de, com o propósito de, isso é um crime de tendência interna transcendente. Ou seja, vai além. Se tu pegar o crime de prevaricação, lá do artigo 319 do Código Penal, diz lá: praticar, deixar de praticar ou retardar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Esse finalzinho demonstra a mesma coisa, a tendência interna transcendente. E agora vem o segredo. Onde é que está o erro daquela questão? É que os delitos de tendência interna transcendente, eles são de duas espécies. Nós vamos ter os crimes resultado cortado. Aqui está. Certo? E crimes mutilados de dois lados. Aqui está. A questão estava dizendo que esses dois são sinônimos, e não são. Eles são espécies do gênero. Delito de tendência interna transcendente. Agora, o que é cada um? Qual é a diferença? É fácil. Ela é bem tranquila. A diferença é a seguinte, pessoal. Nos crimes de resultado cortado, o agente tem uma finalidade além, transcendente. Mas essa consequência que transcende a conduta não depende dele para que aconteça. Ele não tem o poder de resolver isso. A extorsão mediante sequestro é um exemplo. O que é o exaurimento do crime? O crime se consuma no momento que o sujeito sequestra alguém querendo obter resgate. Nesse momento consumou. Mesmo que não obtenha o resgate, está consumado. Agora, ele tem o poder de conseguir esse dinheiro com certeza? Não. Vai depender da vítima. Isso é um crime de resultado cortado ou crime formal. Ou seja, tem um resultado naturalístico, obtenção do resgate, só que o crime não se consuma com o resgate, se consuma com o sequestro. E não depende do sujeito para que esse exaurimento aconteça. Depende da vítima. Isso é crime de resultado cortado. Agora, crimes mutilados de dois lados, o que seria? Agora, pessoal, também tem uma transcendência que extrapola a conduta, mas está no poder do agente gerar ou não. Exemplo, associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. É quando 3 ou mais pessoas se associam com o fim, se diz com o fim, é transcendência interna transcendente, com o fim de praticar
infrações penais, com o fim de cometer crimes. E aí, pessoal, cabe a eles se eles querem cometer os crimes que estão associados ou não. Aí nós vamos ter o delito mutilado de dois lados. A diferença, então, ela é uma só. Aqui, a transcendência não depende do agente, depende de terceiros. Aqui, a transcendência depende do indivíduo. Assim como o crime de ameaça. Ameaçar alguém por meio de palavra, escrito ou gesto, certo? De causar-lhe mal injusto ou grave. O objetivo é ameaçar. Ameaçou, consumou. Se gerar o mal injusto ou grave, exaurimento. Está dentro do poder do agente. Crime mutilado de dois lados. Essa teoria vem de Welzel. Até vou botar aqui para quem quiser o nome da criatura. Certo? Ou seja, é uma teoria oriunda do direito alemão. Provavelmente a banca de vocês não vai adentrar profundamente nisso, mas a questão trazia coisas boas para trabalhar. E eu não ia me furtar de falar sobre esse ponto também, certo? Então, por esse motivo, está errada a letra E. Delito de resultado cortado e delito mutilado de dois lados são conceitos sinônimos. Não. Resultado cortado, a transcendência não está no poder do agente. Mutilado de dois atos continua no poder dele. Certinho? Então tá, meus amigos. Bons estudos para vocês. Tudo de bom. E aguardo todos vocês no meu curso. É para gabaritar. Não aceito ninguém no meu curso que não vá gabaritar a nossa matéria de direito penal e processual penal. Quem vier será muito bem acolhido. Um grande abraço, valeu! Tchau, tchau.